Amém. Bom dia, graça e a paz do Senhor sejam com vocês. Uma alegria muito grande estar aqui. Depois de muitas tentativas, né, pastor Eliel? Nós tocamos juntos ali quando o pastor Eliel congregava na Vitória Cristã. Eu também sou músico. E, enfim, agradeço aí. Pastor, obrigado pela confiança. Já soube, inclusive, que esse culto aqui é um culto mais privilegiado aí, porque é o pessoal da casa que ministra, né? A irmã Roliana estava conversando comigo ali. Meus irmãos, antes da gente entrar no ensinamento, tem um primeiro slide, pode colocar aí, falar rapidamente sobre nós, quem é que é esse povo que chega assim do nada para ministrar. Eu e a Bruna, só explicando que Bruna não é minha esposa, tá? Minha esposa é a pastora Oriana, que está ali, e o esposo de Bruna é o Walter Cleison, que está ali nos livros, que é tecladista, né? Na minha maestro, ele é produtor musical, na minha opinião, um dos melhores tecladistas aqui do Rio Grande do Norte. Já estudei com ele, inclusive, harmonia. Aproveito para fazer um merchan. Eu e Bruna congregamos, né, os pregadores, nossos cônjuges, congregamos na Igreja Batista Vida Nova. Dia 4 de outubro vamos ter o seminário de louvor e adoração. Viu, pastor? Se quiser depois combinar para a gente trazer o seminário para cá. Eu acho que até um dos músicos que vai ministrar é daqui, se eu não me engano, mas pronto, Fernando, né? E vai ser bênção. Eu vou dar aula de violão, dar workshop, e vai ter o louvorzão à noite, que eu estarei pregando sobre o tema de louvor e adoração. Então vai ser uma bênção, está sendo bem movimentado. Tá bom? Então, irmãos, eu e a Bruna escrevemos esse livro, A Parábola do Semeador, Fundamentos para uma Vida Frutífera. Foi lançado ano passado, e a gente faz pequenos lançamentos nas igrejas. É um assunto super interessante que nós vamos falar um pouco hoje. E nós fazemos parte de um ministério chamado Agios. A palavra Agios é a palavra grega para santo. É um ministério itinerante, tem pessoas de várias igrejas. A irmã Juliane, que é daqui, diaconisa, ela é uma das pregadoras do ministério Agios. Ali estão as nossas redes sociais. O YouTube é só Agios mesmo. Você pesquisa lá, coloca @Agios, já aparece o nosso canal. Tem muitas pregações, inclusive sobre a parábola do semeador. Tá o nosso Instagram ali, Agios Ensino, e o Facebook é agios.org, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, gostaram das ministrações, tem várias séries lá de estudos. É um ministério de ensino e pregação. A gente tinha uma banda também, uma banda fazia parte do ministério, mas a gente acabou descontinuando, porque os líderes viajaram para São Paulo, e realmente, né, pastor, sabe como é? Não dava para assumir a liderança também da banda, né? Ficava bem complicado. Irmãos, nós vamos estudar sobre a parábola do semeador. Eu não vou ler o texto da parábola. Que é isso, pastor? Que heresia, né? Não vai ler o texto. Porque nós temos um vídeo, certo? O Ministério Agios também, a gente atua aí muito na parte de vídeo. Temos um vídeo onde você vai ver e ouvir a narração da irmã Bruna falando a parábola. Então pode soltar o vídeo aí, é curtinho, 1 minuto só. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a devoraram. Algumas foram pisadas pelos que passavam. Outra parte caiu em solo pedregoso. Brotou depressa porque o solo era raso. Mas, ao nascer do sol, secou, pois não tinha raiz. Outra semente caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. A planta ficou sem fruto. Mas uma parte caiu em boa terra. A planta cresceu, tornou-se uma árvore e deu muito fruto. Amém? Então vocês viram, né, a parábola do semeador. Essa pregação, só explicando que ela vai ser feita em 2 partes. Eu vou só jogar o problema, digamos assim, e a Bruna, que é a outra autora do livro, vai trazer a solução, digamos assim. Irmãos, um disclaimer aqui, primeiramente, é que
Nós escrevemos um livro inteiro sobre a parábola, certo? Então, se você tiver interesse em se aprofundar no assunto, adquire lá o nosso livro ou acesse o nosso canal que tem muitos vídeos sobre esse assunto. Então, vamos lá, começar. A parábola do semeador, ela fala sobre um semeador que sai lançando sementes em vários tipos de solo. Eu vou começar com uma pergunta para vocês. Quem aqui comeu fruta hoje? Levantem a mão. Eu comi, né? Muito bem. Alguns estão em jejum, né? Estão jejuando, aí não comeram fruta, ou então não gostam de fruta, né? Eu vou trazer a primeira revelação do dia, da manhã. Você sabia que, provavelmente você comprou essas frutas no supermercado, né? Ou na quitanda, na feira. Mas você sabia que essas frutas não nasceram no supermercado? Diga assim, grande revelação, né, pastor? Irmãos, nós vivemos uma geração muito imediatista, né? Hoje, eu me lembro quando eu era criança, e não faz nem tanto tempo assim, um dia desse, né, lá em Barbacena, e eu queria saber alguma coisa, eu ia pesquisar em livros, né? Minha mãe tinha muitos livros, ela era professora, eu tinha um atlas, era um livro desse tamanho, aí lá eu aprendia, sabia, curiosidade, que idioma era falado em determinado país, aí eu ia estudar lá para ver qual era o idioma. Então era mais difícil, né, acessar o conhecimento, acessar as coisas. E no passado mais remoto, isso ainda era mais crítico. Mas hoje nós temos tudo à mão. Estou aqui, né, com tablet, com celular, eu quero saber uma coisa, eu já vou lá rapidamente e pesquiso, né? Hoje você tem a medicina mais avançada, você tem acesso a muitas coisas de forma praticamente instantânea. Então, inconscientemente, a gente chega assim, eu quero comer uma fruta, uma verdura, eu vou lá no supermercado, na quitanda, na feira, compro, preparo. Então, a gente perde aquele feeling de que aquelas frutas, elas não nasceram ali. Aquela fruta que você comeu hoje de manhã, ela passou por um processo até chegar às suas mãos. E é interessante que Jesus, ele usa esse processo para revelar como o reino de Deus se manifesta na terra. A parábola do semeador, ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Ela está lá em Mateus, em Marcos e em Lucas, né? E na versão de Marcos, Jesus pergunta aos seus discípulos, acho que é lá no versículo 20, Marcos 4, 20, se eu não me engano. Jesus pergunta assim, quando os discípulos vão perguntar a ele sobre a parábola. Jesus olha para eles e diz, vocês não compreenderam, não perceberam esta parábola do semeador? Como, pois, entenderão todas as outras parábolas? Então, Jesus dá a entender que essa parábola, ela traz chaves para a compreensão de todas as outras parábolas. E quando eu e Bruna começamos a compreender essa parábola, né, eu não vou contar a história porque está no livro, nossos olhos, né, se abriram para compreender a parábola do semeador, nós começamos a entender o processo pelo qual você se torna realmente frutífero. Está descrito por Cristo na parábola do semeador. Então, o princípio da semente, da semeadura, eu posso dizer, deixa eu ver se já tá, pode passar o próximo slide. Nós podemos dizer que o princípio da semente diz assim: Deus colocou dentro de cada ser vivo a capacidade de gerar vida novamente, reproduzindo segundo a sua espécie e perpetuando aquilo que Ele criou. Essas frutas que nós comemos hoje, elas foram criadas por Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 11, quando Deus diz assim, disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Então é através do princípio da semeadura, desenvolvimento e colheita, que essas frutas chegaram até nós. Né? Se Deus criou
se Deus não tivesse criado o princípio da semente, Ele teria que ficar criando novas plantas. Cada vez que o homem, que Adão e Eva e seus filhos comessem todas aquelas frutas, Ele teria que ficar criando novamente, né, um conjunto de vacas, um conjunto de ovelhas, um conjunto de manga, de coco, de goiabeira, etc. Mas veja que Deus colocou a semente dentro da fruta, possibilitando a multiplicação, e isso chegou até nós hoje. Você também é fruto de uma semeadura, né? O seu pai lançou a semente no útero da sua mãe e você nasceu. Se Adão e Eva tivessem decidido ser assim, não vamos ter filhos, nenhum de nós existiria. Então, a vida na terra, ela depende do princípio da semente. Por isso que Jesus usa esse princípio para nos revelar como o reino de Deus funciona. A palavra de Deus, ela também funciona usando o princípio da semente. Irmãos, a parábola do semeador, ela traz dois elementos. O primeiro elemento é a semente. Eu acho que o próximo, pronto. Aliás, pode passar o próximo. Próximo slide. O primeiro elemento é a semente. Nós vamos ver o que é que significa. Vamos usar a versão que está em Lucas capítulo 8, versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra. E eu coloquei ali, depois de palavra, está escrito em grego, mas grego maiúsculo, que é logos. Acho que vocês já ouviram falar. Essa palavra é muito comum. Por exemplo, nós temos várias palavras derivadas de logos. Psicologia. Fala, Arthur. Me deu muito trabalho, Arthur, viu, pastor? Ah, meu Deus. Irmãos, psicologia. Psique mais logos, duas palavras gregas. Psique é alma em grego. Logos é palavra, mas não apenas a palavra pela palavra. Logos é a palavra que carrega uma semântica, um conhecimento. Tanto é que a palavra logos pode ser traduzida como doutrina, ensino, relatório, um discurso. Então, logos, a palavra, ela carrega um conhecimento. Isso mostra que o conhecimento, ele funciona como uma semente. Isso é muito importante a gente entender. Palavras geraram, por exemplo, movimentos sociais. Palavras geraram ideologias que mudaram formas de governo. Por exemplo, o comunismo. O comunismo foi transmitido por uma palavra. Palavras, discursos, ensinos. E veja que gerou mudanças sociais em países. Ideologia de gênero, são palavras, irmãos, e está modificando a cultura. Através de palavras. Eu viajei ontem e fui com a minha tia, e ela dizendo, poxa, quando eu era criança não era assim. Ela começou a falar, não era assim, isso mudou tão rápido. Mudou. Então, palavras semeiam coisas que, né, verdades ou mentiras que transformam sociedades inteiras, transformam a sua vida, transformam a sua família. Então Jesus disse que a palavra de Deus funciona como uma semente. O segundo elemento, aí, acho que pode passar aí, próximo slide, o solo. Eu vou ler a versão agora de Mateus. Mateus 13, 19. Jesus diz assim, explicando sobre a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então o solo, na parábola do semeador, representa o coração. A semente representa o logos, que é o ensino, a palavra, e essa palavra ela é plantada dentro do nosso coração. E isso aí faz com que produza-se o quê? Fruto. Que fruto é que esta semente
que é plantada, produz em nosso coração. O que é que nós podemos chamar de fruto? Eu vou ler agora o que Jesus falou em Mateus capítulo 15, versículo 19. Jesus disse assim, porque do coração procedem os maus pensamentos, aqui ele está falando do mau fruto, fruto mau. Do coração procedem os pensamentos, maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Claro, aqui ele está falando do fruto mau. Mas veja, pensamentos procedem do coração. Pensamentos. As atitudes, ações, homicídio, adultério, ações, comportamento procede do coração. Blasfêmias, falsos testemunhos, palavras procedem do coração. Então veja, a sua vida procede do coração. Fruto de uma semeadura que foi feita. Irmãos, agora nós vamos passar para os diversos tipos de solos. Como nós vimos, vocês viram o vídeo, a parábola do semeador, ela traz um semeador, né? Quem é mais antigo aí se lembra do carimbador maluco, né? Que sai carimbando tudo, do plucti-placti-zum. Eita, fui longe. Só o pastor que se lembra. Nós temos o semeador maluco, né? Que ele sai jogando semente assim, aleatoriamente. E ele joga semente sobre 4 tipos de solo. Nós já vimos que a semente é palavra, né? O semeador lança palavras, ensinos, e cai sobre 4 tipos de coração. O primeiro tipo, aí eu acho que é o próximo slide, solo à beira do caminho. Nós vimos lá no vídeo que a semente é lançada sobre terra batida, aí as aves vêm, comem, pessoas pisam, isso está na versão de Lucas, da parábola. Pessoas pisoteiam, desprezando a semente é desprezada. E aí Jesus ele explica o significado daquilo ali. Eu vou ler novamente a versão de Mateus. Eu acho que aqui eu coloquei a versão de Marcos, né? Vou ler aqui. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Versão de Marcos. Mas, explicando aqui, aí eu vou voltar para a versão de Mateus 13 a 19, Jesus explica assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, primeira coisa, primeiramente, você ouve uma pregação, você lê a Bíblia, você lê um livro, lê um estudo, você vai meditar naquela palavra. Primeira coisa, você precisa compreender a palavra. Se você não compreende a palavra, não vai produzir fruto algum. Eu lembro uma irmã que foi trabalhar conosco lá. Vocês não conhecem, é a irmã Vitória, né? Ela era cristã, evangélica, na Igreja de Cristo, lá de Riachuelo, e ela veio trabalhar com a gente lá na nossa casa. A gente tinha orado por uma pessoa de Deus para nos ajudar, numa época muito difícil, faz muitos anos isso. E ela era muito crente, muito bem elogiada pelo pastor da igreja. Você conhece o pastor Birajara? Era do nosso tempo lá. E ela sempre lendo a Bíblia, e orando, e sempre lendo a Bíblia. Todo dia ela estava lá lendo a Bíblia. E eu, puxa, é uma crente mesmo. Mas aí a gente conversava com ela, ela ficava perguntando coisas assim, muito, muito básicas da Bíblia, não entendia nada. Aí ela uma vez chegou para mim e disse, eu leio, mas eu não entendo o que eu estou lendo. Então, não produzia fruto algum. Realmente, a gente via isso. Não produzia nenhum fruto na vida dela. Então, primeira coisa, primeiro problema, falta de compreensão da linguagem, irmãos. Então, você que prega, você que ministra, você que evangeliza, é importante você entender que se a pessoa que está ouvindo não entende o que está falando, não vai produzir fruto algum. Eu posso, por exemplo, dizer aqui algo bem, muito poderoso. En arche en hologos. Você ainda não sabe nem amém.
Não adianta, não entendeu, né? Não entenderam nada. Eu disse, no princípio era o verbo, mas eu disse em grego. Vocês não entenderam nada. Foi grego para vocês, né? Se você não entende, irmãos, não serve de nada. Então, primeiro ponto. Segundo, vou ler aqui, segunda coisa que provoca a falta de compreensão da palavra, Mateus 13:15. Jesus diz, porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Segundo ponto que a pessoa não compreende, ouvir de má vontade. Jesus, Deus encarnado, estava ali ministrando para aquele povo, ministrando para os fariseus. Os fariseus entendiam muito bem a Bíblia. Para ser fariseu, alguns fariseus tinham decorado toda a lei de Moisés. Eles entendiam o que Jesus estava dizendo, mas eles estavam ouvindo de má vontade. Então, muitas vezes Jesus ministrou verdades incríveis, maravilhosas, e os fariseus saíam para decidir como é que eles iam matar Jesus. Olha o fruto. O fruto que não era da palavra de Deus, claro. Então, ouvir de má vontade. O segundo tipo de solo, como eu falei, irmãos, eu estou jogando só a situação, o problema. E Bruna vai falar da solução. O segundo tipo de solo, solo pedregoso. Eu vou ler aqui, pode passar, acho que é o próximo. Pronto, já está aí. Não é rápido. Porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Angústia e perseguição, algumas versões dizem, tribulação e perseguição por causa da palavra. Irmãos, o solo pedregoso é aquele que entendeu a palavra e começou a praticar. Ele se alegrou, ele entendeu e vai tentar praticar. Mas é importante você entender que quando você tentar praticar a palavra de Deus, se levantará tribulação e perseguição na sua vida. Porque o mundo jaz no maligno e Satanás vai tentar roubar, digamos assim, no segundo estágio. Ele vai tentar roubar se você não compreender a palavra, mas você compreendeu, se alegrou. Agora eu vou praticar. O pastor Eliel pregou uma palavra maravilhosa, eu vou praticar aquilo ali. O pastor Eliel prega, se alguém te bater na face, dá a outra. Aí, eu vou praticar. No outro dia, vai no trabalho, alguém fala mal de você. Eu não vou nem dizer dar uma mãozada, porque isso aí é alto nível espiritual. Leva uma mãozada. Mas alguém fala mal de você, você vai, pastor disse que era para orar pelos que me perseguem. Aí você tenta, nada acontece, a pessoa continua lhe perseguindo, aí você desiste. Vai falar mal da pessoa também, devolve o mal com o mal. Tentou praticar, entendeu, tentou praticar, saiba que quando você tentar praticar a palavra de Deus, se levantará tribulação e perseguição contra você. Saiba disso. E para que a palavra se enraize no seu coração, é igual a uma semente, irmãos. Precisa de tempo. Nenhuma árvore você lança semente no solo, aí você amanhã abre para ver se já cresceu. Se você fizer isso, vai matar a semente. Precisa de tempo. A palavra precisa permanecer no seu coração. Você precisa praticar. Se você já aprendeu alguma coisa nessa vida, você praticou. Andar de bicicleta. Você vai cair, vai ser difícil, mas você precisa praticar, até que aquilo se incorpore, você sobe na bicicleta e vai, você nem está pensando mais, está automatizado. Qualquer conhecimento é assim, matemática, história, inglês, idiomas, você tem que praticar. O solo pedregoso tenta praticar e dá para trás, depois. E o terceiro e último tipo de solo, que na verdade o solo fértil, que é o último, eu não vou falar. O solo cheio de espinhos, Marcos 4:19. Pode passar? Pronto. 3 tipos de espinhos que Jesus fala. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando,
sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aí, a pessoa entendeu, venceu um solo, né, e tal, ela compreendeu, ela pratica, mas ainda tem esse terceiro estágio aí. Outros tipos de conhecimento concorrem com a palavra de Deus e sufocam. Irmãos, é importante você entender que todo conhecimento, bem ou mal, te influencia. Acho que foi essa última música, né? Onde o refrão diz: não há espaço para mais nada. Nosso coração, ele é disputado por outros tipos de conhecimento, por outros tipos de semente. As preocupações dessa vida, o desejo, o engano das riquezas, a busca por bens materiais e as ambições, na versão de Lucas fala os deleites da vida. Essas coisas, elas concorrem com a palavra de Deus. Se o seu coração está cheio dessas coisas, isso vai sufocar a palavra e vai fazer com que ela não produza fruto com perfeição, como diz também na versão de Lucas. Então, meus irmãos, o mundo semeia em nós conhecimento que gera espinhos, que Jesus falou. E espinhos machucam e sufocam o nosso coração. Amém, Bruna? Bruna vai agora. Não vamos deixar vocês assim desamparados, tá bom? Vocês não vão ficar, sabe? Que coisa, muito problema, né? Que a semente, são os desafios que a semente enfrenta. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Então, sem perder tempo, vamos lá, continuando. Nós já aprendemos aqui que Jesus fala sobre 4 tipos de solo, que são 4 tipos de coração, de 4 tipos de pessoa, ou 4 tipos de reação das pessoas à palavra de Deus. E agora a gente vai caminhar para tentar apontar a solução. Já entendemos que temos esses problemas, mas como é que a gente pode reagir? O que que Jesus nos ensina? O que que a palavra de Deus nos ensina? Como podemos reagir para não sermos solo à beira do caminho, solo pedregoso, e não nos deixarmos prender, aprisionar pelos espinhos, né? Então, a pergunta que a gente vai responder hoje está aí no primeiro slide, irmão, não é isso não? O que eu devo fazer para que o meu coração seja um solo fértil? Essa é a pergunta que a gente precisa entender. Então, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele não está querendo deixar a gente triste. Olha, vocês vão passar por essas dificuldades, o coração do homem é enganoso. Não, ele quer apontar o problema, mas ele também quer apontar a solução. E essa é a intenção desse ensino. Então, nós vamos aqui extrair 3 lições, que a gente vai passando por esses solos, extraindo 3 lições de como nós podemos nos tornar frutíferos, como nós podemos ser discípulos frutíferos. Eu não sei se ele vai conseguir colocar, mas é o slide que tem valorizar a palavra. Algo que nós precisamos fazer é valorizar a palavra. Mateus 13:19 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O pastor Wendel já tinha lido aqui. Então, se nós não entendemos, isso vai ser arrancado. Mas como é que a gente faz para entender? Como é que eu posso entender a palavra? Como é que eu posso ouvir essa palavra, ler essa palavra e entender? Eu preciso valorizar a palavra. Essa palavra, ela tem que ser preciosa para mim. O coração, quando ele está endurecido, ele não permite que a palavra entre. Quantos de nós aqui, quando no passado ainda não conhecíamos a Cristo e fomos ministrados e alguém nos chamou para vir para um culto, ou alguém levou a palavra de Deus na nossa casa, quantos de nós já não fomos esse coração endurecido? Quantos de nós já, não, eu vou para o culto ali porque o irmão está só me perturbando, aquele meu vizinho, mas eu vou chegar lá e eu
não vou nem prestar atenção, porque eu não quero conversa com o negócio de igreja. Muitas vezes nós agimos assim, até que teve um dia que de fato nós fomos encontrados pelo Senhor e dissemos sim para Ele, mas nós já fomos solos à beira do caminho. Então, para que a gente não seja esse solo à beira do caminho, que de repente até está vindo para a igreja, mas não consegue compreender a palavra, não consegue viver essa palavra, nós precisamos valorizar. Essa palavra, ela precisa ser o nosso bem mais precioso. Provérbios 2, 1 a 5, está aí no próximo slide, acredita, irmão. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, nesse trechinho de Provérbios, nós temos aí uma chave de como a gente encontra o temor do Senhor, de como a gente acha o entendimento. A gente precisa buscar a palavra como quem busca algo precioso, como quem busca a prata e o ouro, entendendo que ali é o meu tesouro, isso aqui é o meu tesouro. Então, a gente precisa valorizar o nosso tempo com o Senhor, o nosso tempo aqui ouvindo a palavra. A gente tem que vir para os cultos, eu vou para a escola bíblica, eu vou para o culto. Eu quero me desprender do que está lá fora. Eu quero prestar atenção no que vai ser dito. Eu não quero perder essa semente que vai ser lançada. E do mesmo jeito, quando a gente está lendo nossas Bíblias em casa, eu vou abrir a Bíblia e aqui eu não vou, nada, nem que sejam 10, 15 minutos, eu vou passar aqui com ela e nada vai tirar o meu foco. A gente precisa dar valor a essa palavra. Essa é a primeira etapa. E aí a gente já vence o solo à beira do caminho, se nós dermos valor a essa palavra e ouvirmos com atenção, inclinarmos o nosso coração. A segunda coisa que a gente precisa fazer é perseverar na palavra. Vai estar aí no próximo. Por que perseverar, irmãos? Porque vocês vão lembrar que o solo pedregoso é aquele que ele até se alegra, ele recebe Jesus, ele se alegra com a palavra, ele se anima, mas na hora de praticar, quando vem as perseguições, quando vem as tribulações, ele desiste. O solo, o coração, esse é um coração raso. O que acontece? Tem até uma camada fina de terra por cima, mas quando a sementinha começa a querer entrar e germinar, e aí ela vai ter dificuldade. Ela até cresce, mas vocês viram na imagem que ela vai secar. Quando vier o sol e o vento, vai secar, porque não tem raízes. Vai ter uma camada grossa de pedra ali. O coração endurecido não vai deixar que essas raízes penetrem. Então, o coração raso é o solo que recebe a palavra, mas ele não resiste à pressão. E sabe, a nossa vida aqui como cristãos não é uma vida de mar de rosas. Eu creio que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos agracia, nós vivemos tempos maravilhosos com o Senhor, mas nós também vivemos aflições. Nós também passamos por tribulações e isso é necessário para que sejamos provados e aprovados. Então é nesse tempo de tribulação que a gente vai o quê? Buscar águas lá no subsolo. A plantinha, para que ela se enraize, para que ela crie raiz, ela precisa buscar em águas profundas. Você não pode ficar no raso. Você não vai conseguir se tornar um discípulo frutífero, vencer as tribulações, se você continuar no raso. E o que é o raso? Eu vou para a igreja, eu escuto a palavra, durante a semana eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Eu não busco a Deus, eu não oro, eu não leio a Bíblia. A minha vida de crente se resume a vir para a igreja, sentar, ouvir a pregação, falar com os irmãos e voltar para a minha casa. Isso é um solo raso. Você não vai conseguir se aprofundar. A gente só consegue criar raízes quando a gente vai viver uma vida devocional, quando a gente busca ao Senhor na nossa intimidade. Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente jejua, quando a gente tem as disciplinas espirituais que vão fazer com que a gente crie raízes. E sabe o que vai acontecer? Quando as dificuldades vierem, não é que a gente não vai sentir. A gente sente porque a gente é de carne e osso. Mas quando as dificuldades vierem, nós vamos estar firmes e firmados. Nossas raízes vão ter buscado essas águas profundas. E lá no Salmo 92:12, diz assim que os justos crescerão como cedro do Líbano. E eu não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre essa árvore, mas são árvores grandiosas, mas que elas, quando elas são plantadas, elas crescem primeiro para dentro. O cedro do Líbano você planta, você passa anos, ele está bem pequenininho. Mas as raízes já são bem profundas. Ele cresce primeiro para dentro, para depois crescer para cima.
E outra característica das raízes do cedro do Líbano é que elas se espalham e elas contornam os obstáculos. E a palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos ser, os justos são como os cedros do Líbano, eles crescerão assim. Nós precisamos contornar os obstáculos, mas a gente não vai conseguir contornar os obstáculos se nós vivermos uma vida de aparências. Um evangelho superficial, um evangelho performático, que a gente vem aqui, a gente até louva, adora, mas na nossa intimidade nós vivemos como bem entendemos. E eu vivi isso na minha vida. Eu já caminhava com o Senhor, aí eu já caminho com o Senhor há mais de 20 anos. Mas aquela caminhada lenta, um crescimento lento. E aí chegou um tempo na minha vida em que eu passei pela provação mais difícil da minha vida, que foi quando eu perdi o meu filho. E aí, minha gente, quando você passa por algo desse tipo, se você não tiver enraizado, você vai se revoltar contra Deus. Você vai dizer que Deus não existe, que Deus não te ama. Você vai dar 1001 respostas para aquela sua situação. Mas quando nós estamos firmados nas raízes, né, nossas raízes nas profundezas, nas águas profundas, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, aquela luta ela pode até balançar a nossa estrutura, mas a gente não será derrubado. E tem um salmo que eu coloquei aí. Coloca aí, irmão, por favor. Não, é Salmo não, é Hebreus. Hebreus 10, 36. Que diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Se você ler esse texto todo de Hebreus, ele está falando de perseverança diante das tribulações. Ele está dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por provação, mas mantenham firme a esperança. Se mantenham firmes nessa esperança, perseverem. E vocês precisam perseverar para que recebam aquilo que Deus prometeu para vocês. Então, a segunda coisa que a gente precisa fazer para ser frutífero em Deus é perseverar. E nós seremos testados, nós seremos testados. Como cristãos, nós somos participantes também do sofrimento de Cristo. E nós seremos testados, mas precisamos estar firmados em águas profundas. O terceiro passo que nós precisamos dar para sermos um discípulo bem sucedido na obra, sermos frutíferos no Senhor, é priorizar a palavra. Essa palavra precisa ser prioridade para nós. Na versão de Lucas 14 diz que as sementes que caíram entre espinhos são aqueles que ouvem, mas o que acontece? Eles começam a seguir, a planta começa a crescer. Ela começa até a crescer, mas aí o que acontece? São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Lucas é o único a colocar esse termo, que eles não amadurecem ou não dão fruto com perfeição. Então, o que a gente entende aqui é que o solo à beira do caminho, muitos de nós nos encontramos às vezes como esse solo à beira do caminho, o solo cheio de espinhos, perdão. Que é aquele solo que até frutifica, você até vê algum frutozinho verde, mas ele não consegue amadurecer. Por quê? Porque o solo está dividido, o coração está dividido. E o que a gente precisa fazer? Nós não podemos mais ter o coração dividido, precisamos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 33 já diz isso. Mateus 6, 21 também diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração é guiado pelas coisas que a gente considera o nosso tesouro. Se a palavra de Deus for o nosso tesouro, o nosso coração vai estar firmado nela. Mas se a gente divide com a busca desenfreada por riquezas, se as preocupações deste mundo, as coisas, as demandas, não são necessariamente pecado, gente. São demandas deste mundo. Vocês lembram da história de Marta e Maria? O que Marta estava fazendo não estava errado. Ela estava servindo, ela estava fazendo o que era preciso fazer. Mas o que foi a repreensão de Jesus para ela? Ela estava assoberbada, preocupada com muitas coisas e perdeu a oportunidade de estar aos pés de Jesus, aprendendo com Ele. Então nós precisamos priorizar. A palavra tem que ser prioridade na nossa vida. E agora sim, o Salmo 1, versos 1 a 3, por favor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Pelo contrário, olha o que acontece com aquele que é justo, aquele que é feliz e bem-aventurado. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E o que acontece com essa pessoa? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Então nós somos, quando a gente não perde tempo, não divide o nosso coração com outras coisas, com outras sementes, com outras preocupações. Gente, eu não estou aqui dizendo que você vai viver só lendo a Bíblia dia e noite, não. Mas essa palavra, ela tem que ser prioridade, ela tem que estar no seu coração. Você está fazendo as suas coisas, andando pelo caminho, sentado com seus filhos, essa palavra está no seu coração. E em toda oportunidade você fala sobre ela, você pensa sobre ela, você ora lavando a louça, você ora aguando suas plantas. A palavra de Deus tem que habitar o nosso coração. E aí, quando isso acontecer, a gente vai ser como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Mesmo quando vem o inverno, mesmo quando vem a seca, né, no deserto, aquela árvore ela vai continuar bonita. As flores não vão murchar, porque ela está plantada num lugar seguro. Então, o solo fértil, né, aí recapitulando agora sim, recapitulando para finalizar, o que precisamos fazer? Valorizar a palavra, perseverar na palavra, priorizar a palavra. Ela tem que ser em primeiro lugar, de verdade e não apenas de falar. E aí sim nós iremos frutificar. E vocês percebam que o solo frutífero, ele não é o solo que tem muitas coisas. O solo frutífero é o solo mais limpo, é o que tem menos interferências, é o que tem menos coisas. E no mundo em que nós vivemos, de tanto barulho, de tanta interferência, de tanta informação, na palma da nossa mão, com os nossos celulares, é muito difícil a gente silenciar as vozes do mundo e simplesmente focar na voz do Senhor para nós. Mas precisamos fazer isso. O solo frutífero é aquele que tem menos interferência, menos pessoas pisando, menos espinho, menos pedras. É o solo limpo para receber a semente, para que essa semente germine, para que a planta cresça e para que dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Nós queremos ser assim. E eu queria muito finalizar com um exemplo que eu ouvi e li, e desde então isso tem impactado muito a minha vida. É o exemplo de uma irmã. Aí eu coloquei antes, né? O coração fértil não é o que recebe menos sementes, mas é o que recebe menos distrações, né? E aí eu gostaria de finalizar com o exemplo de uma irmã, de uma tribo na África, uma tribo lá em Gana, chamada Concombas. Alguns irmãos aqui talvez conheçam o missionário Ronaldo Lidório, né? Um missionário bem conhecido, um missionário transcultural. E aí, pode passar para o próximo, viu, irmão? Esse missionário, ele conta, né, que ele passou muitos anos lá na África, e ele conta que certa vez, uma senhora de uma aldeia, por volta de 60 anos, ela caminhou por 4 dias para ir até o local onde ele estava, o missionário, né? Chegou lá, ela disse assim, ele perguntou, né, o que ela tinha ido fazer, ela disse, eu vim memorizar, eu vim decorar, eu quero aprender a Bíblia. Me ensine alguns versículos para que eu volte para minha casa com essa palavra. E ele disse que ela conseguiu ali memorizar 13 versículos. E saiu animada de volta para casa, a pé. E quando ela estava no meio do caminho, 2 dias de viagem já, ela esqueceu um versículo. E aí o que ela fez? Vocês acham que ela voltou para casa com os 12? Ela voltou lá onde Ronaldo Lidório estava. E ele diz, minha irmã, o que você veio fazer aqui? Ela disse, é porque eu esqueci um versículo, irmão. E ele disse, sim, mas você não decorou os 12? Ela disse essa frase que está aí. A palavra de Deus, pode voltar, irmão, para o slide. A palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. E, gente, nós, às vezes, se nós formos bem honestos, bem sinceros, aí você e Deus, a gente precisa reconhecer que nós temos muitos recursos hoje para ler a Bíblia. Às vezes eu não estou com tempo para ler aquela porção que eu quero ler, mas eu estou lavando a louça e eu coloco a Bíblia em áudio no meu celular e eu fico ouvindo. Nós temos recursos de Bíblia em várias versões. Eu não posso nem dizer, olha, eu sou semi-analfabeto, eu não consigo ler essa versão mais tradicional.
Você tem uma versão traduzida na linguagem de hoje. Nós temos Bíblia narrada em vídeos no YouTube. Nós temos acesso. Diferente dessa senhora que não sabia ler e provavelmente nem tinha Bíblia ainda no seu idioma. Nós temos acesso a essa palavra. Mas se formos bem honestos, nós vamos reconhecer que nem sempre nós damos o valor que essa palavra merece. Quando os protestantes, os evangélicos chegaram aqui no Brasil, eles eram muito perseguidos, né? Quem conhece a história da igreja no Brasil sabe que de todas as denominações, quando chegaram, eram muito perseguidos. E eles eram conhecidos como o povo do livro preto, capa preta, né? E eles eram muito perseguidos. Os batistas, para fazerem batismos, tinham que fazer escondido ou num horário que não passasse ninguém, porque atiravam pedras. Porque o batismo dos batistas é como o nosso aqui na Assembleia de Deus, e em várias igrejas, que é por imersão. Então tinha que ser num lugar que tivesse água. Não dava para ser só uma baciazinha. E eles eram perseguidos. E esse povo foi perseguido e eles dedicaram a sua vida para que esse livro chegasse até nós. Para que tivéssemos igrejas hoje em vários lugares, glória a Deus, que temos no nosso país. Já, não maioria, mas já uma grande quantidade de evangélicos nesse país. Mas será que nós temos feito a diferença? Será que esse número de evangélicos é de fato de pessoas comprometidas ou de discípulos frutíferos no Senhor? Então nós precisamos reconhecer as nossas limitações e precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. E eu gostaria de dizer a você, se você está aqui, você nunca fez um compromisso com o Senhor, você nunca fez uma oração entregando sua vida para Jesus, eu não sei se tem gente aqui nessa situação, mas eu queria dizer uma coisa, assim como Jesus contou na parábola do semeador, o inimigo vai tentar roubar a semente que foi plantada no seu coração. Ele vai tentar roubar, mas eu orei e oro para que você tenha compreendido e que ele não consiga roubar. E algo que ele vai fazer também é fazer você ter vergonha de amar Jesus, de querer Jesus no seu coração. E eu gostaria muito de que, se você ouviu essa palavra e você quer caminhar com Deus, e se você quer ser um discípulo frutífero para Jesus, mas se você quer dar esse primeiro passo, que é, você entendeu a palavra e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria muito de saber se tem alguém aqui nessas condições, e que você orasse, viesse aqui para a gente poder orar com você. Se tem alguém aqui que ainda não começou a caminhar com Jesus, alguém que ainda não entrou pela porta, Jesus diz que é o caminho, mas ele diz também que estreita é a porta. E muitas vezes a gente só entra pela porta, mas não trilha o caminho. Mas Jesus, ele nos chama para caminhar um caminho com ele. Então, se você quer dar o primeiro passo e quer entrar pela porta, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida, entregar nas mãos do Senhor a sua vida. E se você já é discípulo de Jesus, mas de repente se enxergou nessa ministração, enxergou que talvez não esteja valorizando a palavra. E gente, não é demérito nenhum você reconhecer que você não tem valorizado. Porque muitas vezes, ao longo do ano, dependendo das demandas da nossa vida, a gente se encontra numa situação assim, que a Bíblia está escondidinha lá na nossa casa e a gente não consegue valorizar. Eu queria muito, não que você viesse aqui, não quero lhe constranger, mas que você orasse comigo, aí no seu lugar, se comprometendo a valorizar a palavra, a perseverar na palavra e a priorizar a palavra na sua vida. Amém? Ore comigo agora. Senhor, em nome de Jesus, Deus querido, eu entendi essa palavra. Eu entendi, Senhor, que a tua palavra é preciosa, Senhor. Eu entendi que eu tenho negligenciado a sua palavra na minha vida por tantas circunstâncias, seja elas quais forem. Mas, Senhor, eu quero a partir de hoje fazer um compromisso com o Senhor de valorizar essa palavra, de que essa palavra, ela de fato seja para mim como um tesouro escondido, como prata e ouro. E que a partir de hoje, quando eu chegar em casa, essa palavra ela vai ter prioridade no meu coração. Senhor, eu me comprometo a te buscar, a buscar a tua vontade, a buscar o teu querer para mim, a buscar, Senhor, agir conforme o teu querer na minha vida devocional, na minha vida familiar. Senhor, em nome de Jesus, eu me comprometo, Senhor, a valorizar a tua palavra,
a buscar a Ti em primeiro lugar, a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar. E eu creio, Senhor, que todas as demais coisas, todos os problemas que vêm afligindo a minha mente, o Senhor tratará de resolver, o Senhor tratará de apontar as soluções, o Senhor trará cura, trará restauração, o Senhor trará a solução. Deus, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida, para que ela seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Senhor, eu quero ser um discípulo frutífero, me ajuda. Eu não consigo sozinho, Senhor, mas o Teu Espírito Santo habita em mim. E eu oro para que o mesmo Espírito esteja sobre mim todos os dias, me lembrando, me trazendo à memória aquilo que me dá esperança. E me lembrando de Te buscar, de buscar a Tua face, Senhor, e de Te colocar em primeiro lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos a Ti. Amém.